para um novo tempo. Nessa oração, no tempo de mudança, Deus te chama para uma nova direção. O tempo da mudança chegou diante da sua vida. O tempo da mudança se aproxima da sua casa com a autoridade da palavra, com direções de Deus para a sua vida. O tempo da mudança chega e essa oração, essas palavras, é o seu ponto de partida. É o ponto de início de uma nova história. É o ponto de início de uma nova caminhada, de uma nova direção, de uma nova confirmação de Deus para a sua vida. Uma nova confirmação da palavra de Deus para a sua casa. Uma nova direção do alto se aproxima da sua vida. Uma nova direção de Deus está sobre a sua casa com a autoridade da palavra. Essa palavra de Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Essa palavra de Deus que vai mudar os resultados na sua casa com autoridade. Essa oração é o seu ponto de partida, sabe? Essa palavra é o teu ponto de partida. Muitos querem transformações. Muitos querem mudanças. Mas não aguarda pelo ponto de partida. E é esse ponto de partida na sua vida que Deus quer começar na sua casa. Muitos querem transformação, mas poucos obedecem ao chamado, obedecem à direção. Em Gênesis capítulo 12, vemos que toda mudança começa com uma voz, a de Deus. E é essa voz que se apresenta diante do teu cenário essa tarde. A voz da direção. A voz para o chamado de direção. A voz que te chama para uma direção para sua casa. A voz que te põe de pé. Em Gênesis capítulo 12, vai falar de uma voz. Uma voz que fez a diferença. E essa mesma voz que está aqui sobre a tua vida, Lavínia, é essa mesma voz que está aqui sobre a sua casa. A voz que muda. Toda mudança começa com uma voz. Solange, Gabriel. Deus está dizendo que tem uma direção para a sua vida. E obedecer à voz, obedecer ao chamado, obedecer às confirmações de Deus na sua vida é fundamental. O tempo da mudança chegou. E essa oração é o seu ponto de partida. Aonde a mudança que vem do céu não traz medo. Você que está dando like, está se inscrevendo nesse canal, está ativando o sininho, está botando um amém, um glória a Deus, um aleluia, está tomando posse dessa palavra. O que vem do céu com mudança traz propósito para o seu coração, traz direção para a sua vida. O tempo que chega para a tua casa com essa mensagem, essa live, essa tarde, essa palavra essa tarde para a sua vida, vai te dar a direção. Deus te chama para uma nova direção na sua vida. Deus te chama para uma nova direção para a sua casa. Uma nova confirmação se apresenta para a tua vida. Eu só tenho algo para te dizer. Não tenha medo do novo. Talvez o novo te espante. Talvez o novo te deixe com medo. Mas Deus está te dando coragem essa tarde para você prevalecer diante dessa situação. Diante dessas condições.
Essa mensagem vai alinhar a sua fé com os planos que já estão prontos. Essa live vai alinhar a sua fé aos planos que Deus tem ao seu respeito, aos planos que Deus tem para a sua casa. Ele vai te puxar, te levantar pela tua mão e vai te botar de pé. O que o inimigo não quer é que você escute essa palavra. O que ele não deseja é que você tome posse dessa direção, como o Gabriel, como a Lavínia. Você que está diante dessa situação, não tenha medo do novo. Quando Deus chama, também sustenta. Quando Deus chama, Ele também garante. E Ele vai garantir o teu milagre. Vai garantir a tua promessa. Vai garantir o que você tem botado diante dEle. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, botando o teu nome debaixo de orações. E a oração dessa tarde é a oração que faz a diferença, porque é hora nona. Esse horário é o horário que Deus destrava. É o horário que Deus faz a promessa e realiza na tua casa. Você crê nessa palavra? Você crê que você veio até essa direção porque Deus te chama? Porque Deus te põe diante dessa palavra? Hoje você será conduzida para um tempo onde tudo começa a se alinhar. Tudo começa a fazer sentido na tua vida. Tudo vai começar, a ter clareza na sua casa. Você crê? Você toma posse dessa direção? Que tudo vai voltar para o eixo? Que tudo vai ter sentido? Que tudo vai fazer, a diferença de Deus na sua vida? Que tudo vai se confirmar, que tudo vai se alinhar, que tudo vai mover-se para te favorecer. Gênesis capítulo 12, vemos que toda mudança começa com uma voz, a voz de Deus. E é essa voz que se apresenta nessa tarde na tua vida. A voz que vai te honrar. Arravácia. A voz que vai fazer a diferença para te ajudar. Tem gente que olha para você e não dá importância. Tem gente que te despreza. Tem gente que acha que você não vai vingar, não vai avante, não vai vencer. Mas nessa tarde, Deus me levanta no Rio de Janeiro para te falar sobre o que está escrito em Gênesis capítulo 12, que é a voz de Deus. A voz, Ricardo, que se apresenta no teu cenário essa tarde. A voz que entra para mudar. A voz que faz a diferença diante do teu cenário. Muitas das vezes, há pessoas que chegam para ver o teu fracasso, para ver a tua queda. Mas Deus, na grandeza que Ele tem para a tua vida, vai fazer a diferença na sua casa, vai fazer a diferença na sua família, vai te levantar como autoridade nesse cenário que você se encontra, nessa situação que você tem presenciado. Este versículo marca um início da jornada de fé de Abraão. Gênesis capítulo 12
marca a jornada de fé de Abraão. Essa jornada que vai fazer sentido na tua vida. Essa jornada que vai fazer a diferença na sua casa. A jornada de fé. A jornada de autoridade. A jornada da palavra. Deus chama Abraão para sair da zona de conforto e entrar no próximo propósito. E Deus hoje está diante dessa live profética, diante dessa live profética na sua vida, na sua casa e na sua família, para te dizer que está começando um novo propósito na tua vida. Está começando uma nova direção na sua casa. Uma nova confirmação da palavra. A mudança não é apenas geográfica. A mudança que vai acontecer na tua vida não é geográfica, é espiritual. É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança que muda o cenário e que faz a diferença. E que entra com autoridade na sua vida com uma direção de Deus. Escute. E Ele deixa que você, escute, o conheça para viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Aquilo que Deus planejou para a sua casa. Aquilo que está confirmado no céu para a tua vida não vai falhar. O que está confirmado no céu para a tua casa não vai decepcionar o teu coração. O que Deus já determinou nessa tarde se confirma na tua vida, você crê? O que Deus já confirmou no céu se alinha na tua vida, você crê nessa palavra? O tempo de mudança é um tempo de confiança, Fabiana. É um tempo de autoridade. A oração do tempo de mudança não é uma mudança geográfica, é uma mudança espiritual. Para você que está dando like, se inscrevendo como a Fabiana Campos, que está botando o teu nome debaixo dessa oração, que está botando o teu nome debaixo dessa palavra. O tempo de mudança é o tempo da confiança em Deus, é o tempo da esperança em Deus, é o tempo da confirmação de Deus na sua vida. Deus manda te dizer, Deus te chama para uma nova direção. Deus te chama para uma nova confirmação. Deus te chama para te dizer, eu me apresento no teu cenário essa tarde. Eu me apresento na tua causa essa tarde, com respostas que alegrarão o seu coração. Deus vai mudar a situação. Deus vai te pegar e te levantar com uma autoridade e com honra. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa autoridade? Tem situações da nossa vida em que nós temos que dar ouvido à voz. A mesma voz que está escrito lá em Gênesis capítulo 12, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Deus te chamou até aqui essa tarde hoje. Deus te chamou até aqui para te dizer, para te dar um chamado de uma nova direção, para te dar um chamado de uma nova confirmação na tua vida. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações, Deus manda te dizer,
Há algo que ele vai te mostrar nesse cenário que tu vive. Há algo que está oculto aos teus olhos. Há algo que tentaram esconder do teu coração. Algo que tentaram te afastar. Algo que tentaram te botar de lado. Mas Deus está falando para Abraão e está falando para você hoje. Eu te mostrarei a terra que eu tenho para você, a bênção que eu tenho para a tua vida, a resposta que eu tenho para a tua casa, a restituição que eu tenho para fazer na tua vida. A palavra de Deus é forte essa tarde para a tua vida. A palavra de Deus é forte essa tarde para a tua casa, para confirmar uma autoridade na sua vida, para confirmar uma autoridade, uma mudança de cenário, uma nova direção vai se confirmar na tua vida, uma nova direção, um novo começo, um novo caminho, assim como aconteceu na vida de Abraão. Deus falou para ele: sai da tua terra. Sabe o que significa isso? Sai dos pensamentos do passado. Sai do que já aconteceu no passado. Eu tenho coisa nova para você. Eu tenho uma nova direção. Eu tenho um novo chamado. Ei, a mudança começa com uma voz. Pode reparar, toda mudança começa com uma palavra, começa com uma voz. E a voz essa tarde é de Deus na sua vida, para uma nova direção. A oração no tempo da mudança é uma confirmação na sua casa. É uma palavra de autoridade na sua vida. É uma palavra de autoridade na sua casa. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, botando o teu nome aí, que deseja ser canal de bênção na minha vida. Tá aí, ó, o 219-9656-8704. Você que quer também falar comigo. É nesse mesmo contato. Você está entendendo, Tiana, Fabiana Campos? Deus tem uma nova direção essa tarde. Assim como ele deu direção a Abraão em Gênesis, capítulo 12. Eu poderia te falar muitas coisas, mas eu vou te dizer, Abraão era próspero. E há prosperidade para a sua vida também. Há prosperidade para a sua casa também. Há prosperidade para a tua família também. Você que está dando like, se inscrevendo como a Tiana, está botando o teu nome aí. Abraão, no seu capítulo 12 de Gênesis, está diante de uma voz que mudou a tua vida. E essa voz está aqui essa tarde para te dizer. Essa voz está aqui essa tarde para te falar que algo de especial vai acontecer no teu lar. Se você crê, você dá o like, ativa o sininho, digita um amém, glória a Deus. Porque Deus quer fazer a palavra se realizar na tua vida. Amém, Tiana, Deus abençoe. Escute. Esse versículo é para dar início a uma autoridade de fé na tua vida. Como deu início à fé de Abraão. Essa voz deu início a um propósito no coração de Abraão. Escute. O tempo da mudança é um tempo de confiança em Deus. É um tempo de autoridade em Deus. É um tempo de confirmação em Deus. Quando Deus diz vai, Ele já preparou o caminho. E nessa tarde Deus está falando para o seu coração. Vai. Vai que Deus é contigo. Usa da tua fé, da tua esperança nele. Usa, aquilo que você tem de valor.
aquilo que Deus dá prioridade à sua fé. A oração não é para fugir da mudança. A oração não é para fugir da mudança. Não. Mas é para você ter coragem. É para Deus blindar o seu coração. Coragem de vivê-la. Viver na oração, no tempo de mudança. O tempo onde vai se confirmar a palavra no teu lar. A palavra na sua vida. Escute. Ela estava cansada da repetição, cansada das mesmas dores, dos mesmos dias. Ela orava por mudança. Porém, ela temia o que ela exigiria. Até que um dia, lendo Gênesis, capítulo 12, ela compreendeu, ela entendeu como você que está aqui. Deus não quer apenas te tirar de um lugar, como tirou Abraão. Deus não tirou só Abraão da terra dos seus pais, não. Você que está dando like, se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho, como a Fabiana, como a Tiana, que está envolvida nessa palavra, que essa tarde Deus está se revelando para a tua vida, que essa tarde Deus está se revelando para a tua casa. Deus não quer só te tirar de um lugar e levar para outro, não. Ele quer te levar para o propósito dele, o propósito de milagres, o propósito de autoridades, o propósito de confirmação, o propósito onde ele vai estar com você nessa situação para te dar vitória, para confirmar a vitória na sua casa, para confirmar a vitória na sua vida. Você está entendendo? Maiana Cafezeiro, que está dando like, se inscrevendo nesse canal. Pastor Alexandre, já sou inscrita. Você que está dando like, Deus está dizendo para você, há um novo chamado, há uma nova direção, há uma nova confirmação que se estabelece nessa tarde na sua vida hoje, nessa tarde na sua casa hoje. Estamos ao vivo, falando essa tarde para você, nessa tarde de 8 de julho, nessa tarde que Deus está falando para você, há um tempo de mudança que vai se confirmar na tua vida. Há um tempo de mudança que vai se confirmar na sua casa. Naquele momento era madrugada e ela orou diferente. Quem sabe era uma tarde como essa, que Deus quer que você ore de forma diferente. Quer que você dê atenção a essa palavra de forma diferente. Naquela madrugada, ela orou de forma diferente. E o Senhor, ela disse, Senhor, se for o teu tempo, se for o tempo, me tira e me mostre e me guia. Escute. E naquela oração, ali começou a mudança. A mudança sempre começa por dentro, pelo entendimento. Depois dessa oração, eu tenho certeza que as coisas vão se modificar na tua casa, no teu relacionamento, na sua família.
Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar para você. E que Deus vai começar a te dar sinais da promessa. Vai começar a falar ao teu coração com a voz que muda, a voz da mudança. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu quero orar pela sua casa. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu entro na tua presença nessa tarde, Senhor. Eu creio que chegou o tempo da mudança para esse coração que me ouve, para esse coração que me assiste. Senhor, eu peço que o Senhor venha tirar o medo desse coração. Eu peço que o Senhor venha aumentar a fé e mostre para ela o caminho, a resposta e a direção. Eu creio no teu poder e no teu milagre, Senhor, nessa tarde. Assim como fizestes com Abraão, Senhor. Guia os passos dela com segurança. Que ela venha confiar, Senhor da glória, no teu chamado. E que ela venha se colocar, Senhor, à disposição dos teus planos. Em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa autoridade. Porque Deus vai fazer a diferença na tua vida. Algo de especial acontece nessa tarde para você. Algo de especial acontece na tua vida hoje. Você está pensando em que você vai sair de mãos vazias? Em que você vai perder essa batalha? Deus envia anjos para te guardar nessa tarde. Envia as palavras e águas para dar a quem tem sede, a quem está cansada pelo caminho, a quem está esperando a resposta e não está chegando. Para você que precisa de urgência de milagre, que está digitando um amém, glória a Deus, dando like, se inscrevendo nesse canal. Você que precisa de uma urgência de resposta. Arravasca, que precisa de autoridade. Essa voz vai te levar para uma nova direção. Deus te chama para uma nova direção. Deus te chama para um novo começo. Gênesis capítulo 12. Este versículo marca o início da jornada de Abraão. E hoje, nessa tarde, começa o início do teu milagre. Começa o início da tua resposta. Começa o início, você que está cansada, perdida, que está abandonada, rejeitada, precisando da própria palavra de Deus. Que andurácia. Você que está diante de situações que precisa da provisão de Deus nessa tarde. Que precisa da provisão da resposta, que Deus transforme a escassez em bênção, em abundância. Que precisa que a luz chegue no seu rosto, que precise que o sol te ilumine, que precise que Deus te traga para a luz, te tire da escuridão, te tire da incerteza, da incapacidade, da insegurança, que Ele mude essa tarde na tua vida o teu destino para melhor, que Ele traga respostas que alegre a sua face, que alegre o seu rosto, que alegre o seu coração. Você que está dando like como a Tiana, você que está digitando um amém, se inscrevendo nesse canal, que está botando o teu nome debaixo de oração e de palavras que vão te levar para a luz. Não para a placa da igreja, não para a crença, mas para a oração. A oração que vai fazer efeito na tua vida. A oração que vai fazer efeito na sua casa, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra, dá o like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho das notificações, porque Deus hoje, nessa oração no tempo da mudança, Deus chama você para uma nova direção, para uma nova palavra,
uma nova confirmação de Deus na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe poderosamente. Se você deseja ser canal de bênção na minha vida, é aí no 219 9656 8704, tá aqui embaixo. Se você deseja ser canal de bênção na minha vida, que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente, porque Deus te ama e eu também.